Leitura bíblica do dia 23 de dezembro, Zacarias capítulos 4 e 5, Apocalipse capítulo 14, Salmo 143, Provérbios 30, 21 e 23 e a música A Plenitude de Deus. Amém? E por vocês interceder pela concessão do Espírito de revelação, do sábio conhecimento e divino entendimento, iluminados os olhos do coração, para saberdes da esperança e vocação, a riqueza da glória infinita, e nos santos a herança bendita, e a suprema grandeza, sua realeza e fortaleza, em nosso ser a nos fortalecer, segundo a força eficaz, grandiosa. Zacarias capítulo 4. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Prossigamos ao capítulo 5 de Zacarias. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Então ele me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: isto é a maldade. E a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram um cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo:
Para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Siná, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Ó Senhor Jesus, do Espírito de revelação, o sábio conhecimento, divino entendimento, iluminados os olhos do coração, para saberdes da esperança e vocação, a riqueza da glória infinita, e nos santos a herança bendita. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ó Senhor Jesus, abençoe para que cresça, todo o corpo e sua função exerça, ser de Deus a plenitude, a expressar as virtudes de quem em todo o universo a tudo enche e por meio dele é expresso. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4 que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Provérbios 30, 21 a 23. Lhe outorgou e sobre o mundo tenebroso triunfou, os poderes suplantou e sobre ele sentou, nos ressuscitou e com ele colocou, e assim vamos para sempre o exibir, não só neste século aqui. Apocalipse 14. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que eu vi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte:
Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e chamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Ó Senhor Jesus, amém. Poder que Deus em Cristo executou, quando da morte o ressuscitou, o exaltou e autoridade lhe outorgou, e sobre o mundo tenebroso triunfou. Os poderes suplantou e sobre ele sentou, nos ressuscitou e com ele colocou, e assim vamos para sempre o exibir, não só neste século aqui, mas também no que há de vir. Sobre os pés ele pôs, sujeitou e a tudo encabeçou, para que cresça todo o corpo e sua função exerça. Sede Deus a plenitude, a expressar as virtudes de quem em todo o universo a tudo enche e por meio dele é expresso. Sobre os pés dele pôs, sujeitou e a tudo encabeçou, para que cresça todo o corpo e sua função exerça. Sede Deus a plenitude, para expressar as virtudes de quem em todo o universo a tudo enche e por meio dele é expresso.